Fala pessoal, e aí galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que tranquilos, aí firmes e fortes. Espero que vocês estejam indo bem na prova, né? E conseguiram entender aí as questões do romantismo, dessa escola que é tão importante, né, na literatura e cai bastante nos vestibulares, certo, pessoal? Bom, mas hoje nós vamos dar início, tá, ao segundo bimestre e, logicamente, continuidade às escolas literárias, tá? Nós vamos caminhar agora, pessoal, para o que chamamos de realismo, tá? Então eu vou pedir para que vocês peguem um fichário de vocês, coloquem em segundo bimestre, cabeçalho completo, aquele padrão que vocês já estão acostumados, e vamos embora aí começar o realismo, ok? Mais para frente eu vou fazer alguns exercícios com vocês, tá? De romantismo, para a gente estar sempre revisando aí, retomando também, que é importante, tá, galerinha? Bom, como vocês já estão vendo aí, o realismo, perdão, ele vai ser a escola posterior ao romantismo, tá? Ele vai ter o seu início na Europa em 1850, tá? E vai pendurar até 1900 ali. Eu vou trazer para vocês uma organização bem bacana para ficar bem claro. Primeiro, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar um contexto histórico de grosso modo, como eu sempre faço. As características que vão ser gerais, tanto para Portugal quanto para o Brasil, certo? Depois nós vamos para Portugal e, por fim, para o Brasil, certo? No Brasil a gente perde um pouquinho mais de tempo porque ali é Machado de Assis, né, pessoal? Machado de Assis é dessa escola, então vocês percebam que o negocinho vai longe. Pois bem, o realismo, galerinha, ele vai ter início, tá? O seu marco na Europa é com a publicação de Madame Bovary, tá? De Gustave Flaubert. O Gustave Flaubert, pessoal, ele já era um escritor que trazia alguns ideais antirromânticos, tá? E é considerado essa primeira obra porque quando nós falamos em realismo, qual coisa que vem na nossa cabeça? Realidade. E o romantismo, vocês lembram que o romance, de certa forma, ele era fantasioso, né? O romântico, ele era totalmente fantasioso, assim, ele fantasiava aquele amor platônico, aquela coisa toda. Então, os dois são inversos até mesmo no nome, tá? Romantização não, realidade, a gente tem que encarar a realidade. E essa é uma obra que eu recomendo a leitura, tá, pessoal? Quem gosta de ler, eu espero que vocês sejam aptos. É uma obra, assim, muito polêmica, tem algumas passagens bem fortes, tá, pessoal? Em questões sexuais, tudo mais, bem explícitas, assim, em certos momentos. Mas ela vai trazer todo um contexto, assim, que quebra realmente o romântico. Que o romântico tinha aquela visão, lembra, da mulher endeusada, a mulher perfeita, aquela coisa toda. Aqui não. Né? Madame Bovary vai ser uma mulher que trai o marido, vai ser uma mulher que tem desejos sexuais, sabe? Tudo o oposto daquela coisa pomposa que os românticos tinham pela mulher, tá? Então, é bem interessante, recomendo a leitura, tá? Apesar de que já havia uma tendência filosófica, a fuga do romantismo para o realismo na Europa, muito pelo avanço industrial na metade do século. Isso é muito importante. Na metade do século XIX, em 1850, a gente tem a grande explosão da segunda revolução industrial. E ela vai ser muito importante, pessoal, para justamente a gente chegar nesse conceito realista. Por quê? Imagina que a revolução industrial, galera, não sei se vocês lembram aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, ele retrata muito bem isso. A Revolução Industrial era uma coisa assim absurda, as pessoas trabalhavam 12, 16 horas por dia, mulheres, não tinha horário de almoço, era uma exploração, só que o avanço tecnológico foi uma coisa astronômica para a época, a industrialização e tudo mais, tá? Aí vocês podem professar mais com história com a Revolução Industrial. Só que o que os autores vão retratar? Esse realismo. O que é esse realismo? Do homem tudo sujo, tendo que ir trabalhar e volta suado e dorme pouco e vai trabalho para poder sobreviver, poder comer, a pobreza, a miséria, ou seja, uma realidade que até então era escondida pelo romântico. Por quê? Porque o romantismo ele vem descendente da burguesia, tá? Lembra na Revolução Francesa, os burgueses que proporcionam, né, junto ao povo a Revolução Francesa, eles assumem o poder. Só que os burgueses não eram uma classe social pobre, de extrema pobreza. Então, muito desses ideais românticos vêm dessa classe, né, que vive ali na boemia, de tudo aquilo que a gente estudou, ok? Aqui não, aqui eles vão trazer um conceito mais drástico, tá? E vai se agravar mais ainda com o naturalismo, que é a próxima escola literária, ok? Conseguiram entender, captar essa questão de realidade?
Pois bem, vamos dar sequência aqui então. Dúvida, vocês voltam o vídeo aí. Madame Bovary, então, é um romance, né, pessoal? E é muito chamado romance dos romances, né? Porque dizem que ele tem as características mais clássicas de um romance realista. É pioneiro dos romances realistas, tornando-se famoso por sua originalidade. Posteriormente, levou a cunhagem o termo bovarismo, tá? O que seria esse bovarismo, pessoal? É insatisfação romântica, tá? Eu coloquei até aqui embaixo. O bovarismo, então, é aquela coisa de quando você está num relacionamento e você perde o fogo, perde o tesão, perde tudo aquilo que condiz num relacionamento, sabe? Aquela coisa, a chama do amor e tudo mais. Eles intitulam esse bovarismo, que é o que acontece com a Madame Bovary. Ela perde todo esse amor, esse fogo, né? Essa chama aí da paixão pelo seu marido, e onde ela vai cometer o adultério, certo? Vale a pena a leitura, recomendo aí novamente. Ok? E o Gustave Flaubert foi muito criticado pela sua obra, tá? Ela foi censurada, só que, como vocês sabem, a censura às vezes tem o inverso. Quando é censurado, as pessoas são mais curiosas ainda para saber, né? Quando a gente pega um jogo polêmico aí que é proibido e tudo mais, nossa, aí que as pessoas vão atrás para jogarem, para assistirem um filme que também é proibido e tudo mais. E foi o que aconteceu aqui. Com a proibição dessa obra, teve mais procura, teve mais reconhecimento, fama, né? Vamos dizer assim. Isso ajudou muito, ok? Agora vamos às principais características, galerinha. O realismo, então, ele vai trabalhar com o objetivismo, tá? Ao contrário do romantismo, que era o subjetivismo, tá? Então as coisas são mais objetivas aqui, são mais claras. Vocês vão perceber nas obras do Machado de Assis que ele escreve, às vezes, um capítulo em uma folha. Capítulo tal, uma folha, acabou. Próximo capítulo. Assim, bem direto, bem objetivo, sabe? Não tem fantasiosamente. Lembra no Sofrimento do Jovem Werther, em passagens, que ele fica lá um capítulo inteiro descrevendo uma situação, um sentimento, nossa, enrolando aquela coisa bem melancólica, né? Bom, a linguagem é culta, direta, tanto que o próprio Machado é considerado como o escritor que mais soube usar a nossa língua portuguesa. Ele usa, assim, o requinte de palavras, ele é astronômico de conhecimento, por isso o culto, né? Narrativa lenta, que acompanha o tempo psicológico, isso é muito importante. Aqui, o psicológico dos personagens vão ser muito bem trabalhados, muito bem abordados. A descrição e adjetivações objetivas, com a finalidade de captar a realidade de maneira fidedigna. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Ele quer captar tudo que está em volta no personagem de uma forma real, uma forma clara, objetiva, tá? Sem fantasias, sem extremismo, sem loucuras, ok? Universalismo, pessoal. O universalismo vai ser uma questão universal, uma questão de que não temos ali a transcender fora do único grupo, sabe? Específico. Não, vai ser uma coisa para todos, da realidade. Sentimentalismo, sobretudo o amor, subordinado aos interesses sociais, então aqui ele vai trazer uma crítica, né? O realismo ele já vai ser muito crítico a esses aspectos sociais. Lembra que eu falei que o final da terceira geração do romantismo era um pré-realismo, onde já começavam certas críticas, até a gente tem no Brasil o Poeta dos Escravos, que é o Castro Alves, já trazendo a questão do abolicionismo e tudo mais. Então, aqui já estourou, a gente já tem grande crítica à sociedade, a comportamentos humanos e tudo mais. E quando ele fala assim do amor, porque ele vai mostrar, ao oposto do que os românticos diziam, o amor por interesse. Ou seja, aquele cara que casa com total interesse financeiro, a mulher que busca um marido que é bem remunerado. Vocês entenderam? Essas questões aí de interesse, né, o amor interesseiro, ele é retratado no realismo, que é uma coisa que a gente sabe que existe, e existe até hoje, né? Uma questão é social, não posso falar infelizmente, porque eu não consigo entender esse aspecto psicológico, mas existe, né, pessoal? A gente tem aí pessoas que buscam jogadores de futebol e tudo mais. A gente teve o caso do Neymar recentemente, lá vocês lembram, né, que foi bem descarado que ela queria dar um golpe nele. Enfim, são questões que existem tanto para o homem quanto para a mulher, certo? Ponto. Seguimos em frente aí, para não dar mais polêmica. O herói, ele é problemático, cheio de fraquezas, então não é aquele herói perfeito, né? Não existe mais perfeição aqui, igual o romântico trazia. Quando temos um herói em algum conto realista, ele tem várias situações ali psicológicas,
que são debatidos durante a obra, tá? De conflitos. E a não idealização da mulher, como eu já falei para vocês, ok? Aqui, pessoal, eu trouxe um quadro, vale muito a pena que vocês copiem, das diferenças entre o romantismo e o realismo, tá? Eu falei, acabei de falar sobre elas, mas é interessante para vocês terem uma forma escrita aí. Então, olha lá, o objetivo versus subjetivismo, a imaginação, né, contra a realidade, sentimento e a emoção, que são muito fortes no romantismo, aqui é a inteligência, a razão, o cientificismo, a flor da pele. Lembra que eu falei que o romântico, ele vivia naquele conflito de emoção versus razão, e a emoção pro romântico sempre foi a melhor coisa. À frente de tudo, você tem que seguir as suas emoções. Aqui não. A gente tem que ser racional. E aí eu falo para vocês, jovens, é muito importante ter esse equilíbrio. A nossa emoção, ela ajuda na nossa vida, a tomada de decisões, a certos fatores. Só que a gente não pode deixar de lado a racionalidade, ok? Tem que saber equilibrar essa balança aí. Só que aqui no realismo, o racional vem acima de qualquer emoção, beleza? Verdade universal, fantasia versus fatos, né? Então, nada de fantasiar, a gente tem de ir embasado em fatos concretos, tudo mais, narrativa lenta, enfim, coisas que eu já citei. E é isso, pessoal. Eu vou encerrar aqui essa primeira introdução ao realismo, tá bom? Eu acho que vocês conseguiram entender bem aí a diferença dessa transição de escola, é muito importante ficar claro isso. Na próxima aula eu vou começar Portugal, tá? Vou falar dos seus principais autores, são dois na verdade, e um pouquinho da escola do movimento em Portugal. As características vão se manter as mesmas, tanto para o Brasil quanto para Portugal. É claro que tem peculiaridades entre os autores e tudo mais. Vou dar uma aula só de Machado de Assis, então só o começo. Ok, galerinha? Forte abraço para vocês, se cuidem, fiquem com Deus. Dúvidas, mandem no grupo de literatura ou aqui no vídeo mesmo, beleza? Até mais! Dragon Ball Super. Já é